Oi, meu raio de sol, meus pacotinhos de sucesso. Tá começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje uma convidada pra lá de especial. Você já sabe quem eu tô falando, né? Atriz, comediante, roteirista, Raíza Noah, tudo bom? Oi, Bernardo, tudo bom, gente? Amei essa recepção, toda trabalhada aí na minha identidade. Impacta a gente, né? Marca a gente começa o dia ali com você falando sobre isso. Mas, antes de chegar a esse ponto, falar da sua história, falar dessa sua trajetória. Eu gosto de falar assim, de saber a história da pessoa que vem aqui, que fica um primeiro registro, né? Sim. Qual é a primeira lembrança que você tem, assim, da arte, né? De teatro? O que você lembra, assim, de pequeno, assim? Que profundo, Bernardo. Você é algum signo de água? Eu sou de aquário. Aquário, interessante. Deve ter alguma coisa aí no mapa. Mas aquário é até coisa da autenticidade, né? Meio diferentão, pensou nesse lugar mais profundo. Você é qual signo? Eu sou canceriana, gente. Eu não pareço canceriana porque eu tenho ascendente em aquário. Mas eu sou canceriana até o último fio de cabelo. Mas a minha primeira lembrança com a arte, cara, foi na segunda série. A gente tinha uma tarefa de toda semana estudar uma reportagem de jornal, alguma coisa de atualidade, e apresentar para a turma. Foram os primeiros passos nesse lugar de me expor, assim. E aí eu recebi, a minha primeira reportagem foi sobre o projeto da Tamar, que a professora selecionava e entregava. E aí, junto com a minha mãe, a gente fez um resuminho. E aí eu decorei o texto, como uma boa atriz, e fui para frente da turma e apresentei. E falei como eu falo hoje. Assim, o coração pulsou, né? A mão suou, mas falei. E aí, quando eu vi, tava todo mundo assim. E aí eu apresentei tão bem que me levaram para apresentar em cada turma. Não tinha combinado essa parte com você, mas... Totalmente, do ensino fundamental. É a minha primeira lembrança, assim, de... Caramba, quase como eu pertenço a esse lugar aqui na frente das pessoas e eu me sinto confortável. Assim, pensa, criança na segunda série era justamente o contrário. A galera tremia na base, gaguejava, se atrapalhava todo, ou falava tudo errado, ou ficava só zoando. E eu fui assim, plena. Aí aquilo foi uma lembrança que eu tenho muito forte, um divisor de águas. De fazer esse trabalho do projeto Tamar, de decorar, de apresentar na frente da... E criança pequenininha, então devia ter essa coisa mais, assim, graciosa, né? De estar ali falando, né? Sim, até que levaram para as outras salas. Então, isso ali foi uma coisa que te marcou. E ali você já fazia dança, já queria fazer algo assim, de teatro, esse lúdico, ou ainda não? Demorou um tempo depois disso? Demorou um tempinho, assim. Primeiro que a minha família foi melhorando de vida com o tempo, em termos da gente poder investir, né? E pensa, se a nossa cidade, o nosso estado já é menor agora, imagina quando eu tinha aí, né, meus 6, 7 anos de idade. Acesso às coisas não eram tão facilitados. Exato. O que eu devorava era filme, livro e minha imaginação, assim. E aí escrevi histórias, várias coisas. Mas eu sempre quis fazer tudo. Eu queria fazer aula de dança, sapateado, queria tocar um instrumento, queria fazer teatro, queria ser diretora de filme, eu queria passar por tudo, né? E tanto que fiz muita coisa, gente. Eu fui essa pessoa que saiu ciscando por tudo quanto é lugar. Mas aí fui me encontrando, aprendi Isso é maturidade, né? Você dizer não, criança quer tudo. Aí você vira adulta, você é assim, não, peraí, deixa eu focar. E eu entrei... Minha primeira arte foi o balé, né? Eu entrei até assim, no mundo do balé um pouquinho mais tarde. Entrei lá para uns 12, 13 anos. Aí fiquei bastante tempo lá, assim, amava. Mas eu sabia que eu não ia ser bailarina profissional. Eu sabia que não era para minha vida, a vida da bailarina, assim, né? Participar de festival, viajar, entrar numa companhia. Eu amava, mas eu sabia que não era isso que eu queria. Eu queria saber dançar bem balé. Eu amo até hoje. Eu acho que, gente, quem faz balé quer a vida toda voltar. Que é um exercício tão completo, assim, é tão, tão maravilhoso. E vou te falar, 1 ano de balé é assim, deve ser uns 3 anos de qualquer academia. Juro pra você. E aí, por mim, eu faria balé todos os dias da minha vida pro resto da vida.
E eu não sabia, em termos assim, de uma trajetória profissional, o que eu queria fazer. Aí eu fui descobrindo. Quando eu dançava, eu lembro assim, cara, eu sinto falta de falar. Eu sinto falta da minha voz, não sei. Aí eu fui indo para a área do cinema, né? Entrei em cinema na UF. Não terminei, não façam isso, tá, gente? Terminam as faculdades federais que vocês entram. Mas tudo bem, aprendizado. E aí fui ali para o cinema porque comecei a gostar muito de audiovisual, aprendi a editar vídeo pelo YouTube. Assim, fazia trabalho da escola por vídeo. E também no audiovisual, eu tinha uma desenvoltura ali com o roteiro, com a edição, mas eu ficava assim, gente, mas eu sinto falta do meu corpo, porque eu fico o dia inteiro aqui atrás do computador. Aí eu fui entendendo, assim, fui ouvindo o chamado do meu corpo para entender que o meu lugar era mais na frente das câmeras mesmo. Mas é muito doido, porque o lugar do ator, de estar de estar nas telas, é um lugar que você quase que meio que pensa assim, gente, será que eu tenho permissão de querer isso? Uhum. Né? Porque a gente não é incentivado assim, né? Ainda mais crescendo aqui, eu não tinha referências de meios artísticos, não conhecia pessoas que faziam teatro. Então eu tinha essa sensação de, eu posso? Posso querer isso? Aí agora, tá, entendi que eu quero. Para onde eu vou? Como é que faz? Como é que se estuda para fazer uma cena? Aí é isso. Aí fui para Cal, né? Me formei na Cal. E o resto é história. Não, calma que a gente vai conhecer ainda mais os detalhes dessas histórias. Você falou que você gostava de escrever, pequenininha. Sim, Mas você sim. gostava de escrever o quê? Era um diário? Era já histórias? Música, poema? Não, era totalmente diário e histórias, mas assim, muito mais diário. Meio egocêntrica mesmo. Mas já tinha esse exercício da escrita ali, de parar, escrever o seu dia. Sim, total. O meu pai, ele é um amante da linguística. Meu pai e minha mãe sempre gostaram de ler, e meu pai, ele ama a língua portuguesa, e desde que eu aprendi a falar, ele sempre corrigiu meu português. Então, eu sempre falei um português, quer dizer, sempre que a gente para de morar com o pai, né? Eu tenho que falar aqui, né? Daqui a pouco eu erro uma coisa e assim, nossa. O pai dela vai corrigir. É natural, enfim. Já Isso. entendeu que era Sim. só quando tava ali o pai querendo que você falasse de uma maneira bem correta. Né? Isso, assim, pai, eu vou no shopping. Ele vai montada no shopping? Vou ao shopping. Tadinha. Total, assim. E aí eu acho que eu criei esse gosto pela língua portuguesa, assim. Eu tenho até hoje, quando eu vou legendar meus vídeos, é comum para o criador de conteúdo não ajustar muito as legendas, né? Ficar ali com falta de pontuação, com erro. Eu não consigo assassinar 2 pontos, travessão, vai embora. Nossa senhora, me dá angústia. Vem a voz do meu pai, assim. Aí eu me interessei muito por leitura, por escrever, como uma coisa natural, né? Ali nos primeiros anos, aprendendo a falar, meu pai me corrigindo. Tadinho. Mas era assim, meu pai é muito, muito tranquilo, muito calmo, parece... Só não erre o português. Parece que que foi um ditador, mas não, gente. Lá o ditador é minha mãe. Sim, o negócio dele era só com a língua portuguesa. E esse material você tem até hoje, esses diários você revisita? Sim. Você pensa fazer algum trabalho com eles, alguma coisa? Ou já fez? Eu fiz com 27 anos um monólogo, que eu me inspirei bastante. Na sua assim. história, que é a menina de asas cortadas. Isso, menina com asas por um fio. Por um fio. Você pesquisou, ai que chique. Eu vi. E ali eu vi que, assim, quando você tem um passo lá, você faz um passo, né? Assim, ela fez dança, porque ninguém numa apresentação teatral tem essa habilidade de fazer esse passo aqui de dança no meio. Eu falei, fui pesquisar, você faz dança também, fez balé. Canta também, mas depois a gente entra nisso. Eita, gente, eu faço muita promessa, né? Eu espero que o povo goste do que eu entrego. Não, claro que tá gostando, que isso. Sim. Mas aí você, pra então fazer esse monólogo, que participou de um festival no Rio de Janeiro, você revisitou o seu diário na construção ali. Sim, revisei os diários mais recentes, né? Ali da pré-adolescência para o início da vida adulta, que foi exatamente o trecho de quando eu saí de casa. Que eu saí de casa com 17 aninhos, gente, muito nova. Espera um pouquinho para sair, gente. Sai com 23.
né? Mas cada um tem a sua história, assim, não me arrependo de forma alguma e aprendi muito. Mas hoje em dia, pensando em quem eu era, nossa senhora, gente, uma Patrícia numa redoma de vidro, foi pra Cova dos Leões, do meio artístico, mas eu olho pra essa Raíza com muito mais compaixão hoje, assim. Mas olhei, e eu tenho super vontade de revisitar, assim, desde antes, mas acho que eu tenho um pouco de medo do que vai aparecer, assim, e eu tenho muito medo de me distrair, assim, quando você é criativa, você entra num projeto, você começa a ficar meio megalomaníaca, aí eu, assim, parece que eu tô esperando o momento certo em que algum projeto artístico vai fazer esse convite, assim. Eu, por minha conta, eu sei que se eu começar a abrir, nossa senhora, acabou, não consigo, não vou parar de gravar, vou perder minha rotina. Você tem uma coisa com a rotina muito forte, né? Disso. Mas ali, voltando nessa peça, já que a Claro, gente entrou, eu claro. ia falar mais na frente, mas já Porque eu tocando. faço muita digressão que fala, né? Aí tem que perguntar ao seu pai. Ai, desculpa. Brincadeira, vai É que abrir eu muita aba, falo. muito link. Muito, gente. Fala igual a gralha. Me interrompa à Não, vontade, por aqui é pra favor. isso, você vai falar, você que vai falar. E aí, assim, ali naquele. Quando a gente começa a assistir, eu não sabia que era a sua história, mas aí você. E como é o desafio, então, de você estar expondo coisas tão íntimas ali num palco e tá na internet? Então, assim, como. Porque, assim, às vezes a gente faz um recorte da nossa vida e as pessoas não colocam só as derrotas, colocam só as vitórias, né? E Ah, ali você tá sim, contando a sim. sua vida, coisas muito íntimas ali. Como é que foi isso, para esse processo para você? Foi aterrorizante. Nossa. Foi aterrorizante. E é aterrorizante até hoje. Se eu precisar fazer essa cena de novo, e eu lembro que eu fiz, e no final eu tava com uma voz na minha cabeça assim. Caraca, que bosta, que bosta, que bosta, que bosta. Ficou horrível, ficou horrível, ficou horrível. Tô passando vergonha falando essas coisas. Mas, cara, é muito, muito comum esse lugar do ator. Acho que de qualquer artista, essa linha tênue entre se expor, porque fazer arte, ainda que você esteja protegido por um personagem, tem muito de você. Então a gente está sempre se expondo. E a gente quer ser visto, obviamente. O nosso trabalho é um trabalho que ele se completa pelo olhar do outro. Só que acho que todo artista ele tem um quê de marginal, de introvertido, de geralmente as pessoas que ficam ali à beira das coisas, observando a vida por uma fechadura e desenvolvem a sua expressão a partir disso, né? Então, geralmente são as pessoas que eram as ovelhas perdidas da família. Então, é um lugar muito assim. Caramba, eu quero ser vista, eu quero me expressar, mas eu não tô acostumada a ser vista, não por quem eu sou, né? Então, é uma linha tênue, um equilíbrio muito louco entre eu amo isso aqui, eu tenho uma catarse maravilhosa, e realmente tive com esse trabalho, assim, uma vez que, apesar de estar pensando que bosta, que bosta, que bosta, quando eu fiz, eu pensei assim, ainda bem que eu fiz, que eu tinha muitas dúvidas, né? É, é, isso, de querer se esconder, mas também, assim, ficar satisfeito por ressignificar as coisas e transformar numa espécie de experiência para mim e para quem assiste. E essa peça tem uma participação especial da sua mãe. Sim, Dona E, Dalva, mamãe. e você, como é que surgiu essa ideia de colocar um áudio dela, falando que você apresentou o texto para ela antes? Sim, E como é que foi esse sim. processo? Foi uma sugestão da minha diretora na época, Bruna Napoleão, maravilhosa. E porque quando a gente começa um processo, principalmente de teatro, a gente tem um tempo ali de construção e a gente bebe de várias fontes, assim, né? Claro que depende muito do grupo e do diretor, mas a Bruna sempre foi uma diretora muito aberta e também o modo dela de pensar criativamente é bebendo de várias fontes, assim, é uma coisa que ajuda. Então, eu até brinco que a Bruna, em especial, né? A gente vai tendo esses encontros na vida, né? Ela é uma diretora que eu sempre falo assim: caramba, você consegue traduzir o que eu não tô entendendo que eu quero. É uma coisa assim, eu vou entregando um monte de coisa para ela, eu assim, porque eu fico imaginando que eu quero muito que isso aqui, qualquer mulher pisando na vida adulta se identifique, que não sei o quê, aí ela costura, consegue dirigir, que é o papel da direção, né? Mas ela tem uma habilidade, né, de Sim, sim. transformar.
forma prática o que você estava imaginando, idealizando ali, né, para É isso. fazer um sentido, uma coesão no final, fazer todo um. E aí tem essa participação muito forte da sua mãe falando de você ali. Então, assim, é uma peça, um espetáculo, uma que você colocou na internet, assim, muito forte, né? Que você tá ali, né? Sim. E nesse momento, assim, porque ali já é um momento que você já tá lá, já tá se apresentando. Antes, para você chegar no momento do vestibular, no momento de falar para os pais, assim, vou para outra cidade, outro estado, porque aqui não estou encontrando o que eu quero fazer. Como é que foi essa decisão para trabalhar com isso, estudar, para ser o seu Sim. ofício, ser a arte? Sim. Eh, as pessoas, às vezes, elas se espantam porque eu fui muito protegida, né? Mas aí, com 17, fui pro Rio de Janeiro. Aí as pessoas assim, meu Deus, como que... Fazer teatro no Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro ser atriz. Mas eu falo assim, gente, é porque eu passei uma vida mostrando que eu queria ser artista. Não sabia exatamente com o quê. Se ia ser na frente da câmera, se ia ser nos bastidores. Então, acho que meus pais tiveram aí 17 anos para Entender esse processo. entenderem, caramba, é isso mesmo, né? E aí não tem como dizer não, né? Ainda mais eles têm uma visão de eu passei, então é um mérito meu, eles não podem interferir nisso, e eles sempre foram muito parceiros, assim. Eu tô bem de pai e mãe, graças a Deus. Então, teve esse processo de eles já imaginarem que seria a minha escolha. E ali, no Rio de Janeiro, quando eu entendi que meu lugar era na frente das câmeras, aí foi, eles ficaram com muito medo. Assim, eles ficaram, não, eu te apoio, mas tem certeza, minha filha, é bom você ter um plano B também, que não sei o quê. Mas eu já estava assim, 19 anos fazendo a faculdade de teatro, que é um play, né? Faculdade é maravilhosa, gente, a gente leva a sério, mas é um play porque a gente gosta muito. Uhum. Aí eu, não, é isso, é isso. Aí eu senti que eles deram uma, assim, provavelmente começaram a rezar mais forte para Deus proteger meu caminho, assim, para as portas se abrirem. Aí é isso, Você foi estudar cinema isso. e também foi estudar teatro. Então você estava fazendo É, cinema e teatro. isso. Então nesse período ali você estava pensando em trabalhar com direção, produção e também em atuação. Então, como você falou, várias possibilidades. E aí chega um momento nesse processo, tá estudando, tá na faculdade, enfim, que a gente quer fazer o que a gente imagina, tá pensando, e você realizou um projeto com várias mulheres. E como é que foi esse projeto Sim. que você chamou? Em que momento ali nessa história que você está ali estudando que você pensou em colocar em prática esse projeto? Gente, tô impressionado, o Bernardo estuda muito. Ele estudou mais meu currículo do que qualquer produtor de elenco. Tô aqui, ó, até me expondo, mas enfim. É... o espetáculo, eu quase morri afogada várias vezes, que foi um projeto da coletiva As Minas. E eu me formei na Cal com 23 anos, não, 21 anos, me formei na Cal. E eu sempre fui muito hiperativa, né? Obviamente. E mesmo fazendo a Cal, eu já assistia muita peça de teatro, conversava com pessoas formadas, com veteranos. E muito rápido eu entendi que ser artista no Brasil é ser pau para toda obra. É você ser empreendedor de si mesmo, assim. Eu falo assim, gente, eu sou artista e não gosto de me produzir, eu só quero ser chamado para trabalhos. Não, você não está no exterior, lindo. Você vai ter que aprender aí diversas funções, vai ter que ir atrás de leis de incentivo, enfim. E aí, logo quando eu me formei, eu me formei com isso na cabeça, assim, de eu não posso me acomodar. Eu tinha pânico de ficar 30 dias em casa, porque eu pensava assim, cara, sei lá, eu vou desanimar, vou ficar deprimida. Eu fiquei muito assim, eu já tenho que começar alguma coisa, tenho que me produzir, porque a Globo não vai bater na minha porta. E tava começando, assim, a ferver as pautas feministas. Tinham algumas peças em cartaz no Rio de Janeiro com essa temática. E eu devorando todas, mas muitas dirigidas e com equipes majoritariamente masculinas. E eu ainda assim, né? 21 anos, feminista, ativista, braba. Eu assim, porque não sei o quê. E você começa a ver umas coisas que não te agradam muito, você pensa assim, isso aí é olhar masculino.
Aí eu pensei assim, não, cara, eu quero mulher criando. Quero equipe técnica, quero elenco, e eu fui muito afortunada com os elencos com que eu já trabalhei na minha vida. E eu tinha uma lembrança de umas mulheres muito boas, assim, que eu já fiz musical, infantil, essas coisas, e caraca, cara, nos elencos sempre tem umas mulheres assim que você pensa, meu Deus, como que essa mulher não é Luísa Sonza? Assim, Não tá. gigante, não tá assim trabalhando pra caceta. Aí, e fui chamando as pessoas. Fui chamando as pessoas, eu tinha algumas referências de que eu queria histórias costuradas, que falassem, trouxessem diversidade para que o máximo de mulheres se vissem ali. E foi meio que todo mundo descobrindo junto como levantar esse projeto independente e tinham muitas pessoas muito talentosas, assim. Então, no final, modéstia à parte, ficou uma peça maravilhosa, assim, que fez bastante sucesso. Também foi caraca, tive coragem de levantar um troço da minha cabeça e ficou bom, lotou. A gente, assim, pô, tomara que a galera venha assistir, né? De repente, a gente ficou em cartaz ali na escadaria Selarón, no Rio de Janeiro, Uhum. sabe? Fazendo fila na escadaria Selarón, assim. Eu tive uma matéria na Vogue de forma orgânica também. Aí aquilo ali foi um marco em que eu me entendi também empreendedora. Que eu dava conta de fazer, assim, a ideia que eu tenho aqui, ela consegue nascer. Claro que, assim, foi um trabalho de muitas mãos, né? Eu acho que eu só plantei uma sementinha e chamei todo mundo, mas a coisa se levantou por todas as mãos. Mas essa habilidade de reunir pessoas e tirar a ideia do imaginário em prática, né? Você ali executando. Foram chegando pessoas fazendo o projeto também acontecer, mas essa condução ali, né, mostrou a possibilidade que você tinha de peraí, ninguém vai bater na minha porta, eu tenho que ir atrás, tenho que produzir. Sim. E desse projeto, você também, assim, fez várias participações em filmes, novelas, séries, né? E nesse momento que você encontra, assim, chega ali na primeira série que vai fazer num estúdio grande, na Globo, enfim, tem aquela coisa de se lembrar daquela menina lá do Projeto Tartaruga, assim, caramba, eu tô aqui, tô conseguindo fazer, exercer. Teve algum momento que você falou, caramba, tô conseguindo e se emocionar, assim, fazer, assim, de ver que a vida, igual você faz o questionamento a vida te trouxe coisas importantes? Nossa, muito, muito, muito. É uma coisa que a gente não perde, eu acho, assim. Sempre que eu tô fazendo qualquer coisinha que eu penso que a Raíza criança não fazia ideia de como que acontecia, eu brinco que eu falo assim, gente, eu achava que, sei lá, a gravação de novela era na casa das pessoas. Tipo assim, Ver na casa da ator mesmo, né? cara, como é que eles organizam isso no dia a dia da pessoa, assim? Eu tinha muita visão, sei lá, a cena do almoço é gravada na hora do almoço. Aí eu assim, nossa, aí todo mundo almoça e vem os atores. Eu não sabia de nada. Então, quando eu me vejo, eu sempre fico. Com certeza tem, assim, uma insegurança que brota do nada. Ator é um bicho muito inseguro, cara. Eu acho, assim, que todo artista tem muita insegurança, mas acho que o ator, ele é o top. Você se cobra muito? Muito, Então é isso, muito, né? muito. Quer sempre estar entregando o melhor. Você se assistia nesses casos assim, poxa, deixa eu fazer de novo, porque aqui eu podia entregar melhor. Sempre nessa cobrança de nunca tá bom, nunca tá finalizado. Ah, com certeza, com certeza. Mas eu faço mais isso com o conteúdo, né? Porque Hum. no set ninguém te dá essa oportunidade. Faz, Vai, né? vai, minha filha, você vai com Faz, Deus. entrega, porque já foi, depois na edição, não tem tempo. Porque é um tempo de fábrica de pizza, né? Tem que ser rápido. Mas eu sinto isso de. Eu sempre tenho uma sensação de eu não estava maluca. É isso aqui, esse é o meu caminho. Eu tenho a sensação assim de caramba, eu tô conseguindo, eu tô perto, mas eu ainda tô um pouco distante do que eu quero mesmo, assim, né? De pegar trabalhos maiores e de ficar mais conhecida. E me veio uma sensação também assim de, gente, que louco, eu me formei, eu tenho experiência, eu tenho treinamento, mas parece que na hora do ação eu volto a ser a raiz, assim, pura, é, que eu fico pensando assim, nossa, será que eu estudei teatro? Porque a arte da interpretação, ela é uma arte muito invisível, né? Ela se esvai, assim.
É muito doido o tempo passar, e sempre que você começa a construir um personagem novo, você assim, meu Deus, será que eu sei fazer isso? Peraí, por onde começa? A gente acha que tá enganando muita gente. Pô, e assim, eu tenho uma história com o Leandro Soares, que é o autor do Vai Que Cola, fez uma série Sim. chamando Morando Sozinho. A gente estudou aqui na Fafi, depois ele foi e a gente foi gravar a série, primeira temporada do Morando Sozinho. Quando a gente entrou assim no set, que a gente lembrou, rapaz, lembra a gente na Fafi lá fazendo teatro? Olha isso aqui, essas pessoas. Ele, rapaz, a gente enganou muita gente pra estar aqui, né? Porque, assim, não é possível que as pessoas estão acreditando na gente. A gente não pode dar errado, a gente tem que fazer o máximo. É isso. Porque a gente não pode, olha só essas pessoas aqui. Então, a gente tem essa sensação de, caramba, se eu tô aqui, eu tenho que entregar o máximo, porque quando que eu vou ter outra oportunidade dessa? E tanta gente trabalhando pra gente fazer uma cena, sendo que a gente fazia, né? Então, acho que é isso, assim, esse sentimento de toda hora é uma oportunidade, abraçar essa oportunidade, o medo de depois não ter mais trabalho, né? Eu acho que é o medo de quem trabalha com isso, Sim. de, poxa, emendar um trabalho no outro, eu te vi numa série, na outra, cadê a próxima, né? E essa insegurança. E a sua volta, que você morou um tempo no Rio de Janeiro, volta para o Espírito Santo, ela tem a ver com a questão da saúde, que você conta na peça, que aí você vem que fazer o tratamento, foi por isso? Sim, totalmente. Em primeiro lugar, por isso. E como minha questão com a saúde era no meu útero, foi um sacode da vida no sentido de eu também tenho outros sonhos. E quero viver esses sonhos da melhor maneira possível, né? Com conforto. Não quero ter filho para pedir dinheiro pro pai. Pro meu pai, no caso, né? Espero que o pai da criança esteja comigo. Aí eu, assim, preciso encontrar uma forma de me prover com bastante conforto, com bastante previsibilidade. E aí, o que eu vou fazer, né? Tenho aqui o meu registro de atriz, que não tá me garantindo um trabalho atrás do outro, porque o meio é assim mesmo. Esse tempo de, assim, esperar uma virada, esperar uma grande descoberta, eu já não tenho mais, porque eu já tô beirando ali os 30 e eu tive a questão da saúde. Então, assim, né? E nem assim, eu nunca fiquei em casa esperando o telefone tocar, não. Mas mesmo você estando ativa, é um meio muito competitivo, assim, né? E tem muitas variáveis uma vez que você faz o teste. Nunca é pessoal. Assim, desde que você não seja uma pessoa babaca. Vai ser um pouquinho pessoal. É porque tem coisas assim. Mas te colocam numa caixa, querem te botar, rotular num perfil. Esse aqui vai imprimir isso Sim, e vambora com totalmente. isso aqui. Totalmente. E você querendo, não, peraí, eu também posso e tal. É porque o vídeo, cara, o vídeo, assim, é muito, sei lá, 80% que você imprime no vídeo já resolve a vida da produção, sabe? É claro que você tem que ser um artista bom, uma pessoa de trabalhar, mas essa coisa do que imprime, então às vezes assim, imprime mais novo, ou imprime mais velho do que eu quero, química com casal, tem muitas variáveis, assim. É, E aí eu voltei para cuidar da saúde com esse pensamento assim de eu preciso me organizar e construir, não sei de onde, alguma fonte de renda fixa, confortável, com previsibilidade. Foi isso. Então, assim, você veio cuidar da sua saúde aqui. Nesse período, esse questionamento também chegou a passar de mudar de área, ou não, ou de só cuidar da saúde, vamos ver o que eu vou fazer, mas ainda dentro da área. Ou você pensou em outra, de mudar de ramo totalmente? Olha, na hora do desespero, a gente pensa em tudo, né? A gente pensa em tudo. Então, eu acho que a nossa geração também foi muito estimulada a coisa do concurso, né? Aí eu comecei a pensar, vou prestar concurso. E você começa a pensar assim, posso prestar concurso pra Sempre quê? tem alguém que manda assim pra você um link, abri um concurso, hein? Aí você, mas eu não tava procurando, não. É isso, tipo assim, não sei nem abrir um livro de direito para estudar uns Tem um negócios. negócio assim, abrir um concurso na Secretaria de Geologia. Não, mas eu não sou formado nessa área. Não, mas é um concurso muito bom. Então, tá, mas nem é da área. A pessoa quer, o negócio é um concurso. Total, você pensa em tudo, aí você pensa, sei lá, minha família, minha mãe é gerente geral de obras, né? Aí eu penso assim, cara, será que eu faço arquitetura, engenharia, já pego ali
o que minha mãe construiu, vou me enfiando. Já tá aqui, né? Você pensa em tudo, pensa em tudo. E assim, vou fazer outra graduação. Ah, não, se eu vou fazer uma graduação agora com 30 anos, vou fazer uma medicina, né? Que aí eu sei que eu vou ter grana, e aí é só enfiar a cara. Não que seja só enfiar a cara, tá, gente? Pelo amor de Deus, é muito mais que isso. Mas é um mercado que já tem muita demanda, né? Aí você fica assim, eu gosto de gente, acho que se eu Vou cuidar de gente. vou cuidar das pessoas. Aí, cara, como você começa a pirar, eu assim, acho que eu posso ser uma pediatra, ter um teatrinho na minha sala. Pediatra vai ser bom, porque aí eu já animo e trago essa carga de atriz. É isso. As crianças vão adorar. Aham, mas você pensa em tudo, mas uma salvação da minha vida, graças a Deus, foi a minha psicóloga, doutora Eliane Dantas, maravilhosa, da TCC. E ela é uma profissional muito boa. E ela sempre me trazia muito pro pé no chão, assim, de... Raíza, você tem know-how na sua área, sabe? Ela ficava assim, ó, fica olhando pra sua área, fica olhando. Uma hora vai surgir alguma ideia, alguma coisa assim, ver com quem você pode falar para talvez pedir trabalho. Ela, tipo assim, ó, fica ali, você tem expertise nisso, porque qualquer coisa que você inventar de fazer agora é um começar do zero. E não vale a pena, porque eu tenho know-how, eu tenho experiência, né? Não dá para criar alguma coisa disso. Só não sabia o quê? Não sabia se eu ia atrás de entrar numa sala de roteiro, não sabia se eu abrir uma escola de teatro aqui. Não sabia. E aí que surgiu o digital na minha vida. Então, assim, aí nesse momento você tem as redes sociais ali, onde você colocava alguns trabalhos, uma coisa, às vezes, pessoal. Então, que momento você começa, não, vou produzir, você já produzia lá atrás e tal, vou produzir coisas para a rede social. Sentou e planejou também? Como é que foi essa construção? Foi em 2023, decidi, vou focar no digital e vou fazer só isso. Só vai dar certo se eu fizer só isso, para não me distrair com mais nada. E eu, assim, usava a rede antes como só divulgação do meu trabalho. Eu nem considero que eu produzia conteúdo antes, porque era basicamente falar, gente, estou em cartaz, vai lá me assistir. Para parar para gravar um vídeo, eu fazia quando eu precisava fazer um teste. Para a internet, então, zero. E achava que não tinha nada a ver, que o tempo da internet eu ia ficar maluca. Ai, porque eu preciso de um tempo para construir minhas coisas, para escrever. Aí eu sou muito. Tenho mais afinidade com uma interpretação mais realista, né? Aí eu assim, vou botar uma peruca e fingir que eu sou homem. Nunca vou acreditar nisso. Toda resistente com as redes sociais, assim, né? Que tem um estigma muito grande, né? Um teatro muito enraizado, um teatro, uma arte muito verdade, muito natural. Não tirei meu DRT pra isso. Tipo assim. Vou fazer teatro na rua, mas não vou fazer rede social. Totalmente. Uma coisa assim, cara, eu tinha uma piada com um grupinho de amigos que era assim: sei lá, você quando é criança, o meu sonho é ganhar o Oscar. Aí você vai crescendo, pô, meu sonho é trabalhar numa emissora de TV. Aí depois não, meu sonho é conseguir ficar em cartaz. Aí passa um tempo, você fala, galerinha do YouTube. Exatamente. Esse caminho, assim, eu ficava sentindo como se eu tivesse, assim, andando para trás. E por ser um mercado completamente novo, eu fui atrás de profissionais, né? Comecei trabalhando ali com estrategistas digitais, tudo assim, muito básico, né? Porque o estrategista digital raiz é uma fortuna, né? Tudo ali, pô, galera assim, que cobrava mais barato, que tava começando. Aí eu fui entendendo essa coisa de um nicho, de aonde você quer chegar, como você quer se posicionar. Porque desde o início eu sabia que eu não teria talento para ser assim, a blogueira raiz, a coisa de falar do dia a dia, dos produtos. Eu não tenho assunto. Eu não sei fazer isso, assim, gente, olha aqui o que eu comprei. Eu não consigo, eu não sei, eu não tenho talento para isso. Assim, eu não me interesso o suficiente, assim. Se me perguntar os produtos que eu estou usando, eu vou estar usando agora, eu uso vários que eu ganho, né? Aí eu mostro ali meus stories. Mas, sei lá, uma blogueira de cabelo cacheado mesmo, ela sabe o pH, sabe não sei o quê. Gente, eu nunca li o rótulo de um bagulho, sabe? Uhum. Aí eu sabia que eu não queria, não teria talento, aí eu fui pro entretenimento.
obviamente. Fazer cena, criar personagem. Aí você fez um vídeo de peruca É. e esse vídeo foi um sucesso, assim, viralizou, muita gente compartilhando. Foi o jogo do elevador. Foi o meu primeiro vídeo completamente autoral que viralizou, porque eu comecei fazendo conteúdo sobre a Taylor Swift, que eu sou Swift. Fez a série, mas vai ter o show da nossa querida Lady Gaga agora. Eu estarei lá, que eu sou Little Monster também, gente. Total. Então. Mas foi com a Taylor Swift, mas também aí esse vídeo mas ali você interpretando, fazendo. E nesse vídeo ele tem uma coisa que assim, é a edição. Foi você que fez também? Sim. Eu que escrevo, gravo e edito tudo. E aí, como é que foi esse processo assim seu ali desse de fazer, de editar e de postar? Porque muita gente grava, edita, não, mas acho que eu não. Será que eu coloco? Porque é um caminho sem volta, né? Assim, de colocar na internet. Ah, não, vou colocar e teve ansiedade de ver, não, o pessoal tá vendo, não tá vendo, tá gostando. Totalmente. É a mesma coisa, Bernardo. Aterrorizante. Tudo que eu posto, toda vez que eu apareço, saiba que é aterrorizante. Assim, é porque na vida você não tem muito tempo de ficar lambendo suas feridas, É né? tão natural você falando, você Treinamento. Não, assim, não é que eu estou me sentindo mal fazendo, não é que eu tô assim aterrorizada a ponto de estar travada, tendo um ataque de pânico, não é isso. Mas eu, pelo menos, nunca cheguei, não sei se existe esse lugar de isso aqui é fácil. Quer postar meu rosto assim? O povo me ama. Que isso? Tudo que eu lanço, qualquer formato que eu testo, depois eu nem vejo. Eu posto, aí eu fico, sei lá, 1h30 lá, cuidando da minha vida. Aí depois eu vou olhar. Aí até é bom que a gente responda os comentários, né? Uhum. Que é a coisa de você construir comunidade. É. Por muito tempo eu fugi dos comentários. Não porque eu achava que ia ter hate, porque eu não queria ver, eu não queria nem me apegar ao bom e nem a ficar psicopatando com o negativo. Mas o meu time, né, sempre me instruindo, Raiz, isso é importante, isso é tão importante quanto postar um bom conteúdo. Aí eu comecei a ler. Aí caraca, tem várias coisas assim. Nossa, minha esposa tá em depressão, sempre manda seus bons dias, não para, esse tipo de coisa assim. Caramba, que bacana, né? Que legal, isso dá muito combustível, né? E ao mesmo tempo você vê assim, cara, isso aqui que eu gravei, que eu estava me sentindo um cocô, que eu estava apavorada, que eu não sei nem como que as pessoas viram verdade nisso, porque eu estava apavorada por dentro, só com um carão de patroa. Fez uma diferença, assim, cumpriu o seu propósito, né? De estar um trabalho entregue, convincente, magnético de alguma forma, enfim, envolvente. Aí você vê que tem muitas ciladas da mente, entendeu? E eu vejo como assim, cara, todo dia eu vou acordar assim. Todo dia eu vou acordar com resistência, todo dia eu vou acordar me cagando. Não sei em que momento que eu assim, não, tô aqui fazendo isso com o pé nas costas. Não, mas aí você fez esse vídeo interpretando e depois veio você, vamos dizer assim, de você. Não tinha personagem, que é o você de roupão, dando bom dia, tomando café. E aí, como é que você falou, não, peraí, vou fazer isso também? Que surge essa ideia de fazer o bom dia? Cara, o Bom Dia começou na minha cabeça com uma personagem também. É porque eu peguei a inspiração de um conteúdo gringo, em que tem uma gravação tipo de uma Alexa, só que é uma voz masculina, assim. É uma voz masculina de um cara dando um bom dia xingando as pessoas, assim, tipo, mas ele fala um monte de palavrão, né? E eu não gosto. Aí eu peguei. E são vídeos assim, com fotos do mar, dos pássaros, umas coisas assim. Aí eu peguei e falei, cara, vou transformar isso aqui numa pessoa falando, acordando. E é uma personagem ela, assim, que acorda soltando os cachorros em cima das pessoas, mas é um linguajar comum das mulheres da minha família. Então tem inspiração em casa Sim, ali, né? totalmente, porque
não sei se... Não, você não sabe, né? E muita gente não deve saber que meu sobrenome, na verdade, é Noia. Eu sei. Ele, ele pesquisou até isso. Aí, meu nome é Raíza Noia e eu cresci com assim, as noias... As noias são baixinhas invocadas, sabe? Eu também não me excluo muito não, entendeu? Uhum. Aquela coisa de... Claro que a gente amadurece, né? Não precisa mais de tanta reatividade. Mas a gente funciona na base do tough love, sabe? Aquela coisa assim... de eu não vou passar a mão na sua cabeça, mas é porque eu te amo, entendeu? Aham. Tem muito amor Tem, nessa minha postura com você. tem. E o engraçado, né, que você falou que sou eu, era um lado meu que eu tinha muito medo de mostrar. Nossa. Muito medo, porque eu já paguei o preço por ser tinhosa. Já paguei o preço, né? Graças a Deus a gente amadurece muito. Porque a gente também, às vezes, magoa as pessoas, às vezes perde pessoas, às vezes bate com a cara na porta, perde oportunidade, porque às vezes as pessoas realmente não entendem o seu tom e às vezes a gente tá muito equivocada mesmo. E a gente tá Sim. querendo chegar assim, colocando o pé na porta. E não é, né? A vida não funciona assim. Ainda mais hoje que por um lado, eu acho bom, né? Das pessoas estarem muito atentas à comunicação não violenta, à empatia, né? É, Então, eu tinha pavor de mostrar esse meu lado nas redes sociais, porque a internet é terra de ninguém. E eu parto do princípio que se você vai começar a trabalhar com a internet, o hate vai vir. É quase como assim, o cancelamento vai acontecer. Eu já aceitei que em algum momento isso vai acontecer. É, e eu tinha muito essa lembrança da Raíza braba, da Raíza tinhosa, me gerando problemas. Tem a parte boa de, assim, nunca fui uma pessoa descansada, encostada, é, e é tudo com amor, entendeu? Meus amigos podem contar comigo e tal. Mas também já teve as coisas ruins de eu ser muito nova, inconsequente, e de estar muito equivocada, mas chegar, né? E precisar se impor, né, no caso, né? Sim, também. Porque também, assim, igual você falou, você chegava num ambiente, era só homem, um mercado de trabalho ali, a maioria só homem, quem escolhia só homem, dirigia só homem, produção só homem. Então, assim, peraí, eu tenho que. Se eu não agarrar e me colocar aqui, me impor, o mercado vai me atropelar também. Totalmente, Então, totalmente, tem gente. uma postura que a vida, né, traz essa necessidade. A vida pede totalmente, assim. Eu cresci com o exemplo da minha mãe, e minha mãe é chefe de pedreiro, gente. É uma mulher responsável, líder. E assim, você acha que você pode chegar para um pedreiro, ô meu amor, você pode, por gentileza, bater essa laje? Não existe isso. Entender o mercado ali, a forma que você tem que, senão o trabalho não Sim, anda, enfim, né? sim. É uma coisa, é uma construção que vai demorar um tempo para E, ser desfeita. e ela é desrespeitada até hoje, assim, sabe? Então, precisa ter essa postura. É, E, no geral, na vida, né? Se a gente fica desse tamaninho, a vida te engole. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso é um desafio para toda mulher, principalmente para uma mulher que não é branca, a linha tênue entre se posicionar, ser firme, mas também não ser mal interpretada, né? Porque um homem, é, um homem com essa postura, ele é assertivo. Uma mulher com essa postura é grossa. É difícil. Então, como a Manu Gavassi falou em algum programa da vida, ela falou, é uma equação difícil de fechar, a equação da mulher e do nosso comportamento. Mas esse vídeo ele faz um sucesso muito grande, as pessoas têm, ele gera a vontade da pessoa enviar para outras pessoas, né? Isso que é o legal também, assim, de olha que legal, isso aqui. E ele tem essa coisa de te colocar, vambora, né? De não deixar a pessoa ali, de começar o dia. Então, você começa. Geralmente esse vídeo é para as pessoas começarem o dia, você fazer parte da pessoa lembrar do seu vídeo durante o dia todo, né? Como é que chega isso para você? Como é que é esse feedback? Cara, é maravilhoso, assim, é uma coisa assustadora no bom sentido, me trouxe um senso muito grande de responsabilidade, assim, eu não consigo, quando eu não posto, eu não consigo assim, mas eu também tenho a minha vida, eu me sinto com uma responsabilidade mesmo, nada que me deixe pirada, assim, mas, vou dar um exemplo muito louco, mas
Já vi alguns atores que fizeram programas infantis, quando eram atores mirins, e que, enquanto cresceram, tiveram a oportunidade de sair daquilo mais cedo, só que eles se sentiam com uma certa responsabilidade por um tempo, ainda com aquelas crianças, assim. Preferiram ficar ali um tempinho para depois transicionar para a vida adulta, né? E pegar outros trabalhos. Aí eu sinto uma certa semelhança, assim, com esse lugar de, a qualquer momento eu posso parar de fazer Bom Dia e começar a fazer conteúdo de outra coisa, mas eu sinto esse senso de responsabilidade. É um choque para mim, porque ele para mim, ele é muito simples de ser feito. Assim, o meu maior trabalho é escrever. Essencialmente, ligo a câmera, a edição é muito rápida, que eu faço Bom Dia todo dia, né, gente? Eu edito assim, às vezes nem tô olhando. Às vezes eu edito com áudio mudo. Eu vejo minha boca se mexendo, eu sei onde... Caramba, a pessoa tem uma habilidade incrível, hein? Assim, e aí pra mim também é um aprendizado que eu sempre fui... Nossa, eu vou me complicar muito pra dar certo. Sempre fui a pessoa megalomaníaca que acha que tem que fazer as coisas, então ele me ensinou muito essa coisa do quase que ser atriz. Me coloco em cena, tá tudo bem, não tenho pirotecnia e funciona. É o meu formato que mais funciona. De todos os formatos que eu fiquei 2 dias gravando, esse é o que mais funciona. E eu fico muito surpresa com como as pessoas precisam porque na minha cabeça eu tô falando coisas muito simples, assim, que eu pensava, né, quando a gente sempre Diminui. se diminui muito, né? Então, assim, os primeiros que eu escrevi, nossa, gente, nossa, que autoajuda barata. Qualquer pessoa abre qualquer frasezinha da internet, vê isso, é assim, mas gente, não vou tentar escrever Dostoiévski aqui, né? Aí vai, mas você vê que faz muita diferença, assim, porque às vezes a gente precisa ser lembrado do óbvio também, né? Ainda mais a vida engolindo. E as pessoas passam por você e já falam bordão. Falam. Isso é legal, né? Como é que... Falam. Cara, isso também é uma grande novidade. O Bom Dia também, pra mim, é uma aula de, cara, você pode planejar o quanto você quiser a sua vida. Você nunca sabe o que vai acontecer. E acho que ela sempre reserva coisas melhores pra você, que você poderia sonhar, assim, né? O Bom Dia, Raio do Sol, Pacotinho de Sucesso, eu nunca tive a pretensão de ser um bordão. O primeiro viralizou e as pessoas comentaram muito, né? Pacotinho de sucesso, pacotinho de sucesso. E eu lembro que eu escrevi Bom Dia, Raio do Sol, mas o pacotinho de sucesso, ele só saiu. Ele não tava no texto, porque eu gosto de improviso, assim, um pouquinho. E aí ele só saiu. Eu, gente, de onde veio isso? Pacotinho de sucesso. E funcionou, e as pessoas, total, me identificam como a Pacotinho de Sucesso. Oi, meu raio do sol. Nossa, eu vejo seus vídeos todo dia, eu mando para as minhas amigas. Você é muito necessária. Necessária é um adjetivo que ele me faz tremer na base. No bom sentido, eu fico muito grata, mas eu também fico assim, caraca, cara. Me dá onde surgiu esse pacotinho de sucesso? Foi isso que eu te falei. Do improviso? Foi, porque eu tô gravando, né? Eu que escrevo texto, então eu tenho liberdade, licença poética de mim para mim mesma. E é super comum, tô fazendo ainda mais comédia, né? Às vezes vem umas coisas na sua cabeça engraçada, e eu geralmente gosto de falar tudo. Aí depois eu vou editando, vendo o que ficou melhor. E Pacotinho de Sucesso só saiu. Eu juro pra você. Isso aí já vai ser um produto, vocês vão poder comprar pacotinho de almofada. Nossa! Queria eu ter essa visão empreendedora, mas não, eu tenho a sina da artista, que é a pessoa criativa que não tem muito talento para se pensar enquanto empresa, eu. Que tem que ter um pacotinho, a pessoa tira as mensagens de dentro, um pacotinho de sucesso. Muito legal, né? Ó, meu time, já anota essa ideia de Bernardo, a gente tem que dar uma porcentagem para ele. Por favor. Mas eu acho muito legal isso, é muito tudo, as suas frases são muito, da camisa, da caneca, porque as pessoas ficam, quando vira bordão, né, vira marca, né, você é conhecido aí, pacotinho de sucesso. Sim. Chega no local e as pessoas aqui no Espírito Santo, por exemplo, quando te encontram, você é daqui? Agora sabem muito ou não, ainda achavam assim, nossa, o que você tá fazendo aqui? Não, ainda ficam surpresos.
Assim, cara, hoje com certeza, quando eu olhar meu celular, vai estar assim: "Você é de Vitória? Não acredito! Eu amo seus vídeos", acontece muito. E acho que é porque essa coisa de ter uma trajetória já como atriz, já parte do princípio que eu moro ou no Rio de Janeiro ou em São É Paulo. difícil estar daqui fazendo, né. E É. outra coisa também na sua vida é que você participou de vários programas ali na internet, de reality shows, de combate, e esse eu vejo, eu sentia, não sei, pode ser uma visão também equivocada, né, mas que era um momento que você estava na disputa ali e também na vida e também em programas, né, porque você participava de coisas que, são muito delicadas, que assim, participar de um julgamento, alguém te julgar, te eliminar. Então, assim, como é que foi esse período para você ali, nesse participar desses programas? Cara, é horrível. Você eliminar primeiro eliminado, tadinho. Pelo amor de Deus, eu finjo que isso nunca existiu. Então vamos mudar de assunto, Não, vamos assim, falar de eu sou muito grata. Tem esse lugar de é porque a coisa do mercado, por mais que a gente tente não viver com isso, ele tem um negocinho de um selo de aprovação, sabe? Quando você é selecionado para alguma coisa, quando você consegue um trabalho. Tem inclusive uma criadora de conteúdo que ela dá dicas para influenciadores e tal, que é gringa, que eu gosto muito dela. O nome dela é Whitney Uland. Ela fala que é muito mais fácil, com muitas aspas, porque é desafiador do mesmo jeito, você ficar conhecido por algum trabalho que você pega na televisão, num filme, numa série, porque é como se o mercado já tivesse te dado o carimbo de que você é bom. Você já está lá trabalhando. É quase como assim, essa pessoa é capacitada ou é talentosa, as pessoas vão pagar para ver. Agora, quando você está se colocando na internet, você está muito mais vulnerável. Você está assinando tudo, pensando no conceito do que você está fazendo, nos textos, no estilo, e você não tem nenhum carimbinho ali falando, pô, essa pessoa não chegou só querendo ficar famosa, enfim. Eh, e aí, ter participado desses programas, assim, competitivos, que tem todo um processo seletivo, já é uma grande vitória, claro. Mas também entendi que eu não funciono bem sob pressão. Não essa pressão do tempo, assim, sabe. Preciso de um pouquinho mais de tempo, não é nem assim que eu preciso de muito tempo, preciso de um pouquinho mais de tempo. Hoje de manhã eu fiz uma self-tape, eu demorei, 2 horas e meia pra fazer. Mas é o meu processo, entendeu. mas entregou e já, né. Entreguei bonitinho, assim, mas, se você olhar, você pensa assim: "Ah, uma pessoa mata isso aí em 45 minutos". Mas não, eu penso na roupa que eu vou usar, porque eu penso numa cor que se aproxime da marca, pra já mexer com o cérebro de quem tá É, assistindo. não, todo um cuidado, né. É isso. Aí, eu gosto de trabalhar o mínimo, assim, em cena. Hoje, por exemplo, eu imitei minha mãe fazendo, que tinha que ser uma personagem calma e uma personagem mais ansiosa. Aí eu não estava, assim, sentindo o encaixe, aí eu: "Cara, vou imitar minha mãe. Como é que minha mãe é ansiosa?", que ela é essa pessoa pra mim. Aí como é que a minha mãe é quando ela tá tentando me acalmar. E ela é muito engraçada, né. Essas coisas, preciso de um tempinho ali pra me encontrar no trabalho, sabe. E você também paga um cachê pra família, né, porque você sempre pega inspiração com a família, com as mulheres da Gente sua do céu, família. pelo amor, eu fico até assim, cara. Depois que eu fui estudar pessoas, assim, que eu admiro e tal, que eles meio que: "Ai, a inspiração da minha vida é a musa não sei o quê", a pessoa nunca troca, sei lá, o Paulo Gustavo com a mãe dele, né, Uhum. aí me relaxou um pouco Poder utilizar a família como referência. de ter um repeteco ali. Isso também tem a ver com o trabalho que você faz ali, divulgação e também, incentivando as pessoas na leitura, indicando livros que são do seu pai, né, porque tem ali, você sempre posta livro que você está lendo, as pessoas gostam de saber o que você está lendo para ler também. Tem a É. ver também com Cara, com certeza é porque minha família é muito discreta, né, eu que sou a artista da família. Então, o lugar da internet, da influencer, ela entra mais na sua intimidade, bem mais do que você tá numa novela com uma personagem. E isso desde o início caramba, cara, doía, nossa gente, eu comecei postando a minha rotina, assim, me sentindo uma otária. tá, que isso, Não, sério? tipo, eu pensando assim: "Gente, pra que que eu tô mostrando meu dia a dia?
Pra que as pessoas querem ver isso? Uma vergonha. Pra que eu tô postando que eu tô indo pra academia? Eu achava, assim, uma besteira. Mas faz parte do ofício, vem no pacote influencer. Eu aprendi com uma especialista em marketing digital, Jo Garcia, maravilhosa. O casal Jo Garcia, Pedro Lucas, gente maravilhosa. Ela fala que os stories são mais uma forma de você contar a sua história. E como que é importante você contar a sua história na internet. Aí eu já fui me encontrando melhor, assim, porque eu sou artista, mas eu sou uma pessoa reservada na minha vida pessoal, né? Então, para mim era desconfortável ter que justificar. Gente, estou indo comprar essa roupa, por quê? Estou indo não sei o quê. Então, eu trago isso da minha família também, de sermos pessoas discretas. E nesse lugar de compartilhar e de literalmente influenciar, eu também sinto o peso da responsabilidade. Eu fico assim, porque, gente, influência é real, tá? O marketing de influência ele não é gigantesco à toa. É uma coisa que você pensa, ai, ninguém tá vendo essa story. Aí do nada a pessoa vai lá e fala: comprei esse livro que você tá lendo. Me influenciou. Aí você é assim, caramba. Ou então um dia que eu não posto, a pessoa, cadê você acordando 5 da manhã pra me motivar? Ou seja, você tá realmente influenciando as Fica pessoas. 2, 3 dias sem postar, o pessoal, ih, aconteceu alguma coisa, cadê você? Demais. Já fica cobrando ali, né? Você lembra que quando a Manu saiu do BBB, ela ficou acho que 3 dias sem postar? Isso é um marco. Ninguém nunca mais esqueceu disso. Porque a menina, com todo direito, saiu de um reality show, enfurnada numa casa 90 dias, sai numa pandemia, com sei lá quantos milhões de seguidores. A menina parou 3 dias pra respirar. Cara, a internet foi uma loucura, assim, tipo, Impressionante. super criticaram, sabe? Não sei dizer se o Verdade. engajamento dela caiu. Acho que não, todo mundo tava procurando por ela. Boa. Mas realmente, né, o tempo da internet então. Porque as pessoas estão atentas. Você pensa que não, era o que eu sentia com o story. Pra que eu vou falar da minha vida, gente? As pessoas estão vivendo a vida delas. Mas não, as pessoas estão procurando inspiração, entretenimento, incentivo, um respiro, e querem saber da sua vida. E como é que tá, então, levando esse projeto de influência, mostrando ali no dia a dia, com outros projetos, palco, televisão, como é que tá os seus projetos futuros aí? Eu estou disponível, quem quiser me contratar. Eu sou agenciada, né? Na minha agência, LMA, com o Leandro Alencar, também maravilhoso. É, como atriz, né? Exclusiva, então, dramaturgia, essas coisas. Estou sempre sendo prospectada, assim espero. Mas você tem projetos igual você, de realizar, de ir pro palco, fazer algum espetáculo com isso, fazer um Sim, monólogo tenho. seu, né? De É, pacotinho de sucesso no palco, no teatro. tenho total, né? Porque a cena A Menina com Asas por um Fio, ela foi a raiz de várias ramificações, assim, de um monólogo, uma peça de fato. Foi por causa dessa cena que eu me entendi comediante, que eu comecei a fazer stand-up. Então, essa peça, ela brinca ali também com a linguagem do stand-up. Mas eu tô muito focada agora em, primeiro, construir audiência. É, porque, assim, eu quero fazer as coisas com o mínimo de conforto, sabe? Não dou conta mais de fazer ali contando as últimas moedas, como foi o Eu Quase Morri Afogada, que eu sou muito grata, obviamente. Mas eu fiz com 23 anos. Com 23 anos você topa umas coisas assim, né? Você passa um dia inteiro, às vezes só com alimentação ou com um projeto que a gente vai e tira daqui, né? O projeto só se paga, né? Tira do bolso e É, depois não. ele não lucra, ele só se paga assim, com muita gente ajudando, né? Com vaquinha, família. Aí eu tô bem focada em construir uma audiência, assim. Eu me divirto muito criando conteúdo, eu super gosto. Então eu sempre. Porque às vezes a dificuldade do home office, a coisa de você ser o seu chefe, o seu roteirista, ser tudo, é desafiador, né? Às vezes eu fico assim, ai, gente, que saudade do palco. Vou me mudar para São Paulo, vou entrar em cartaz, mas aí o cara, não, peraí, vou me mudar para São Paulo para pedir dinheiro pro pai de novo? Não, quero fazer as coisas com mais esmero, assim. Então,
Raíza, os próximos passos vão estar na internet, todo mundo vai estar vendo. Produzindo, então, pensando em coisas, em quadros para a internet. Sim, Tem sempre. muita coisa ainda para vir ainda, né? Totalmente. Eu tenho. Agora que o Bom Dia é um formato que funciona muito, eu entendi que as pessoas também gostam de me ouvir falando. Assim, sabe? Então comecei a olhar mais pro YouTube, que era algo que eu nem assim. Não vou pro YouTube de jeito nenhum. Como é que eu vou criar vídeos longos? E nós estamos aqui no YouTube. É verdade. Podcast também, né? O podcast uma mídia gigantesca, cara. Todo mundo consome muito, assim. Já pensei também, caramba, será que eu abro um podcast? Mas a TDAH hiperativa, né? Você tem que ir assim. Mas tem que faça, focar. ué. O importante é você experimentar, você colocar a sua arte, né? Qual o problema de fazer uma temporada de um podcast? Com certeza. E, não, aqui vou acertar, vou ali, vou fazer. O importante é que a gente tem várias janelas, né? Desde o celular, tela, computador, notebook. Hoje em dia, seja no Instagram, no TikTok, nos stories, nos shorts, a gente tem janelas para mostrar o trabalho, o seu conteúdo, assim. Sim, com certeza. Hoje, o meu pensamento sobre a internet é exatamente esse. Eu entendo todas as críticas em relação à sociedade enfurnada no celular e todas as consequências para o emocional, para a psique, para os jovens. Entendo todas e, com certeza, assino embaixo de todas. Mas, enquanto uma artista independente, eu vou sempre dizer que a internet é uma bênção para quem, de alguma forma, consegue se encontrar ali para criar. Porque eu penso assim, cara, quando eu morava aqui com 13 anos de idade, a minha perspectiva de ser atriz era só entrar na Globo, assim, só. Aí a gente teve o mundo trazendo os streamings, aí vem a internet, e eu tenho um tio já falecido, irmão do meu pai, que ele era um artista. Ele era comediante, ele chegou a morar um tempo no Rio de Janeiro, mas voltou para Minas Gerais, né? Meu pai cresceu em Minas Gerais, porque a coisa assim não rendeu e ele acabou tendo uma vida muito muito miserável, né? Porque ele era alcoólatra também, acabou falecendo de cirrose. Eu hoje enxergo ele como, sabe, aquela mente criativa que perde as estribeiras, assim, que quando não tem, assim, ninguém ali para guiar, não tem alguém para apoiar, que se perde, assim, né? Que não consegue colocar o seu trabalho, né? Mostrar o seu ofício, sua arte, né? É muito triste um artista não ter para quem mostrar, né? É isso, né? E aí eu volta e meia penso nesse meu tio, eu penso assim, gente, imagina esse meu tio com um celular em Minas. Se ele pudesse começar a contar piada no TikTok. Talvez a história de vida dele teria sido diferente, sabe? Então, sempre que eu tô ali com a minha resistência com a internet, eu penso nisso. Eu penso assim, não, que bom que eu estou viva neste momento da história, nessa geração, porque ela é uma bênção. E como é que você se enxerga daqui a 5, 10 anos? Onde é que você quer estar? Pergunta profunda que a gente faz aqui. Ai, gente, não, nossa, que... É porque eu sempre fui muito ambiciosa, né? Você fala 5, 10 anos, cara, eu posso imaginar desde morando de frente pra praia até assim, no Super Bowl, entendeu? Minha mente, ela nunca tive limites, né? Única filha, mulher, mimada, o mundo é seu. Mas eu espero estar com bastante conforto, podendo estar fazendo trabalhos que sejam vistos pelo maior número de pessoas e tendo conforto para investir nos meus projetos autorais. Assim, de quero ficar em cartaz com o meu show, rodar o Brasil. Bora, eu mesma vou pagar. Não preciso de lei de incentivo. Eu vou me financiar meus projetos. É isso. Quero assim, tô com vontade de me arriscar a lançar um álbum. Eu vou enfiar o meu dinheiro. Não vai ser 1 milhão, não vai ser, mas vai ser o meu dinheiro ali, um pouquinho. Para mim é o Nirvana, esse lugar. E claro, sempre aberta para Dona Glow, Dona Netflix.
Sim, projetos, séries. E, gente, você fez muitos trabalhos, assim, que marcaram, que as pessoas, nossa, olha, trabalhos fortes, né? E isso também, então, assim, você gosta, é um artista, você gosta de estar expressando, seja cantando, dançando, seja atuando, Sim. seja nas redes sociais, enfim. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui Ah, e obrigada. deixar aí o microfone também para você deixar o seu recado final. Fica à vontade. Ai, obrigada. Também fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho muito generoso o trabalho que você faz aqui nesse podcast, assim, a forma de você conduzir também. A gente vê quando a pessoa é da comunicação, né? Um comunicador nato. E eu fiquei muito feliz, sempre bom compartilhar a minha história. Espero que seja inspiradora, que ajude qualquer pessoa em qualquer momento de vida que ela esteja precisando. E fiquem ligados nas minhas redes sociais, porque os próximos passos estarão por lá. E continuem me assistindo, pelo amor de Deus, não pare. Não, e eu vou deixar linkado também aqui na descrição do vídeo, as redes sociais da Raíssa, para você já seguir, para você ficar acompanhando, para você receber esse bom dia, para você começar o seu dia muito legal, para você ser ainda mais um pacotinho cheio de sucesso. É, Chegou até aqui final muito também. bom. Se inscreve no nosso canal, né? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, deixe o seu joinha, seu like, seu comentário. Até a próxima. Tchau. Tchau!